E daí, meus amigos, tudo certinho? Mais um dia de trabalho cumprido. Um pouco cansado. E agora indo para casa. Hoje, na volta agora para casa, eu vou filmar um trajetinho diferente daquele que eu sempre faço. Ou daquele que eu fiz durante esses tempos num vídeo que eu postei pra vocês. E era isso. Seguinte, saí do serviço agora, como eu tinha falado com vocês, como eu tinha comentado. Tá um friozinho do caramba na rua. Na hora que eu saí de casa eu me esqueci de trazer uma roupa mais quente, uma calça, uma jaqueta para a hora que eu soltasse. E agora tô pagando meus pecados aqui na volta para casa. Vou pegar farrapos agora e aos pouquinhos, na medida do possível, a gente vai conversando. Certo? Voltamos, gurizada. Olha aí, farrapos bombando. Só as guriazinhas querendo. Loucas para fazer um programinha. Seguinte, vou falar pra vocês um pouquinho a respeito da minha moto. É uma Yamaha Phaser 150. Adquiri ela praticamente 2 anos atrás. Comprei a moto zerada, direto na concessionária. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu queria comentar com vocês a respeito da dificuldade que eu tive para retirar a minha moto. O que aconteceu daí? Eu resolvi, né, que eu ia comprar a moto. Na realidade, eu já queria ter moto há muito tempo. Tipo, gostava demais, assim, só via os outros andarem. Só que por algum outro motivo eu não podia ter adquirido até o momento a minha moto. Questões de prioridades. Na época não era prioridade pra mim investir numa moto, porque eu não tinha esse viés que eu passei a ter com o tempo de precisar voltar para casa e não ter nenhuma condução. E a compra da moto para mim foi somente a confirmação, cara, do que eu sempre tive vontade de ter. Saindo um pouquinho do foco do que eu tô abordando aqui, mas é uma vergonha esse viaduto aqui que o pessoal tá construindo aí. Durante um tempão parado essas obras aí, a gente tem que fazer todo esse desvio. E além de fazer todo esse desvio, que na realidade não é muito grande, acaba atrapalhando ele, naquela entradinha os carros começam a se amontoar. Corre o risco de tu dar uma topada com algum deles ali e ir pro chão. Mas retomando o que eu tava falando, decidi então que eu ia comprar a moto à vista. Só que com os passar dos dias acabaram me surgindo alguns problemas de ordem financeira que me impossibilitaram de fazer o pagamento da moto à vista, entendeu? E daí sim eu acabei
optando pelo financiamento. E ao optar pelo financiamento, financiamento parcial na realidade, né? Porque eu acabei dando em torno de 1/3 do valor da moto de entrada e financei o restante em uma concessionária da Yamaha. E daí eles ficaram lá de ver a questão de aprovação de empréstimo e tudo mais, de aprovação do financiamento da realidade. E ficaram de me dar resposta, só que depois mesmo de eu já ter dado a entrada, eles se amarravam demais, cara. Eu ligava praticamente todo dia para saber se o financiamento tinha sido aprovado. E eles diziam que estavam tentando, porque o banco X lá não tinha aprovado, mas eles estavam tentando o outro. E isso começou a me desgastar direto, assim. Porque eu estava vivendo aquela mesma situação de quando eu não tinha moto. Dependendo de carona para voltar para casa. E automaticamente também me vendo numa situação em que eu não sabia o porquê que eles não estavam aprovando o financiamento da moto. Aí se passaram 2 semanas e eu acabei me enchendo o saco, cara. Aquilo acabou me enchendo o saco. E um belo dia eu liguei pra concessionária e resolvi cancelar tudo. Porque não tinha um motivo pelo qual o financiamento não estava sendo aprovado. Parecia que eles estavam enrolando de alguma forma, entendeu? E aquilo, como eu falei antes, me causou um transtorno muito grande. Daí pedi o reembolso daquela entrada que eu tinha dado. Eles prontamente me reembolsaram todo o valor. E no dia seguinte que o dinheiro entrou na minha conta, eu procurei uma outra concessionária da Yamaha do outro lado da cidade de Porto Alegre e expliquei a minha situação. Exatamente aquele episódio que tinha acontecido na concessionária anterior. Disse que eu ia voltar, ou era a minha intenção, dar aquele valor de entrada que eu tinha dado na outra e financiar o restante. E daí o vendedor lá da loja me atendeu super bem mesmo. Disse assim: não, tudo bem, tu dá esse valor e aí a gente vai procurar fazer os trâmites aqui pra aprovar o teu financiamento. Cara, se eu disser pra vocês que a partir do momento que eu fui lá, passei o cartão, debitei 1/3 do valor da moto, o cara já me chamou pro computador dele, lá pra mesa dele, pra fazer a aprovação do financiamento. E cerca de 10 minutos depois o financiamento foi aprovado. Pra te ver que nessa primeira concessionária que eu fui aí, parecia ter alguma coisa de estranho, cara. Sei lá, má fé da vendedora que me atendeu, não sei. Enfim, ficou realmente... eu fiquei basicamente muito desgostoso com a situação. Só pra deixar bem claro que eu apresentei também, né, os contra-cheques dos meus 2 serviços que eu trabalho. Realmente não tinha o porquê não ser aprovado o financiamento já na primeira concessionária. Bom, aprovado então o financiamento, né? O que aconteceu? Os caras ficaram de me ligar depois que a moto estivesse pronta, emplacada, tudo regularizado direitinho, pra mim buscar a moto. E foi exatamente assim que aconteceu. Cerca de 3 a 4 dias depois
me ligaram dizendo que a moto já poderia ser pega. E assim eu fiz, né? Assim eu procedi o negócio. E tô aí, feliz da vida, quase 2 anos, como eu tinha falado antes, com a minha moto. Uso basicamente para me deslocar de casa para o serviço, de serviço para casa. A moto tá impecável, nunca caí. A quilometragem máxima que eu fiz com ela em um dia foi 80 quilômetros, 40 para ir, 40 para voltar. E não me arrependo, pessoal. Daqui por diante eu pretendo, assim que eu terminar de pagar ela, já trocar, subir um pouquinho a cilindrada, talvez para uma 250. Talvez vá manter na Yamaha, não sei. Gosto muito, não tenho nenhuma queixa para fazer. Como eu tinha falado, a moto é espetacular. Não tenho absolutamente nada a reclamar. Nada. E era isso, pessoal. Como eu tinha falado, um trajetinho diferente na volta para casa. Abordei aí um papinho sobre a minha primeira e única moto até então. E na medida do possível, então, a gente vai falando, fazendo novos vídeos e por aí vai. Agradeço novamente a quem assiste os meus vídeos, que gosta, que deixa o like embaixo do vídeo. Muito obrigado aos que realmente assistem. E na medida do possível, como eu tinha falado, a gente vai conversando, fazendo novos vídeos e por aí vai. Certo, meus amigos? Noitezinha tá fria mesmo, esfriou. Esquenta pra caramba de dia e de noite fica mega frio. Mas, em suma, era isso. Certo? Um abraço, então. E nos falamos numa outra oportunidade. Certinho? Até mais, então, pessoal. Um abração.